Rentero era um azarado que não conseguia namorada, mesmo chamando 100 garotas, das mais bonitas às mais feias. Mas tudo muda quando o deus do amor lhe dá 100 almas gêmeas e ele precisa conquistar todas, ou elas morrerão. Tudo começou no último dia do ano letivo. Rentero pede uma garota em namoro, mas ela o rejeita por ser muito intenso, sem o charme para compensar. Depois, seu melhor amigo o consola e pergunta quantas vezes foi rejeitado. Rentero diz que é a 100ª vez, revelando que ele tenta conquistar garotas desde que era criança, mas sempre termina em rejeição. Ainda de coração partido, Rentero vai a um santuário orar por mais sorte para encontrar uma namorada. De repente, um velhote careca surge da caixa de doações, chocando Rentero. O careca revela ser o deus do amor e diz que Rentero está destinado a ter 100 almas gêmeas. Mas Rentero se recusa a acreditar naquilo. O deus do amor insiste que as almas gêmeas são determinadas desde o nascimento e que Rentero as reconhecerá instantaneamente por uma faísca elétrica no futuro. Por mais absurdo que pareça, Rentero não tem escolha a não ser acreditar. Meses depois, ao iniciar um novo ano letivo, ele esbarra acidentalmente em duas garotas bonitas, Hakari e Karane. Quase instantaneamente, os três sentem uma faísca elétrica, e Rentero percebe que o deus dizia a verdade. Ao tentar ajudá-las, Hakari finge torcer o tornozelo para que Rentero a pegue no colo. Vendo isso, Karane não quer ficar para trás e faz o mesmo para chamar a atenção dele. Sentindo-se culpado, Rentero começa a se socar, achando que machucou suas duas almas gêmeas no primeiro encontro. Vendo isso, as duas garotas pulam e imploram para ele parar. Quando ele percebe que estão bem, elas rapidamente fingem estar machucadas e pedem para ele levá-las à enfermaria. Com uma garota de cada lado, Rentero se sente no paraíso. Enquanto caminham, ouvem alguns alunos falando que encontrar um trevo de 4 folhas em um canteiro aumenta as chances de o amor durar para sempre. Ao ouvir isso, as garotas saem correndo, dizendo que tem algo a fazer, deixando Rentero confuso, vendo que elas estão subitamente saudáveis. Depois da escola, a caminho de casa, ele as vê no jardim procurando um trevo de 4 folhas para ele. Então decide fazer algo por elas também. Minutos depois, ele está no canteiro, segurando bebidas para elas, o que surpreende Karane. Rentero oferece uma bebida, e ela fica vermelha como um tomate, mas recusa para se fazer de difícil. No entanto, ela acaba aceitando e vai embora. Nesse momento, Hakari volta e ele oferece a outra bebida. Querendo um beijo indireto, ela diz provocando que não consegue terminar e pede para ele beber metade. Rentero faz o que ela pede, e ao devolver, Hakari fica tão animada por ter a saliva dele que acidentalmente derrama a bebida. Enquanto ela lamenta, Rentero oferece o lenço, mas ela pega a mão dele e de repente confessa seus sentimentos. Radiante, Rentero está prestes a responder quando Karane retorna. Ela imediatamente encara Hakari, acusando-a de tentar trapacear e pegar Rentero antes dela. Lembrando que Rentero está observando, Karane volta a agir como uma tsundere, mas acaba deixando o orgulho de lado e se confessa diretamente a ele. Rentero fica em choque e as duas garotas se aproximam, perguntando qual delas ele quer namorar. Sem saber qual escolher, Rentero volta ao santuário para pedir conselhos ao deus. Mas o deus do amor revela a verdade. No dia em que Rentero nasceu, o deus estava distraído e acidentalmente lhe deu 100 almas gêmeas. No entanto, ele explica que, se as almas gêmeas não ficarem juntas, elas morrerão, deixando Rentero com uma decisão ainda mais difícil sobre quem viverá. No caminho para casa, Rentero tem uma ideia. Ele deve namorar as duas garotas em segredo. No dia seguinte, ao encontrá-las, elas se surpreendem ao vê-lo sujo de terra. Quando perguntam o que aconteceu, ele explica que passou a noite toda procurando trevos de 4 folhas e conseguiu encontrar 2. Ele então pede as duas em namoro, chocando-as. Karane pergunta se ele está falando sério, mas Rentero garante que sim. Sabendo o quão difícil é se confessar, ele admite que não consegue escolher, pois gosta das duas. Ele promete tratá-las bem e oferece os trevos como prova de sua sinceridade. Karane rejeita a ideia imediatamente e o chama de sem vergonha, mas Hakari aceita e concorda em namorá-lo. Vendo isso, Karane rapidamente muda de ideia e também concorda. Na manhã seguinte, Rentero ainda está nas nuvens por ter duas gatas como futuras mães, e fala sobre tudo isso com um poste que encontrou. Quando as garotas aparecem, Karane pergunta o que ele estava fazendo, e Rentero simplesmente diz que estava muito feliz por namorá-las. Hakari então tem a ideia de darem as mãos, e quando ela segura a mão de Rentero, quase o excita por causa de seus dedos longos. Rentero pega a mão de Karane. Ela finge odiar, mas no fundo, quer que ele a sufoque e a domine. Vão para a escola de mãos dadas, animados para o primeiro dia. Ao chegarem, veem um aluno sendo perseguido por um pesadelo vivo. As garotas explicam que é a vice-diretora, que pune quem corre nos corredores com um contato que os deixa profundamente desconfortáveis e abalados. A perspectiva de receber esse contato dela os faz estremecer, então Hakari rapidamente muda de assunto e pergunta a Rentero se ele já beijou alguém.
Rentaro admite que não, pois elas são suas primeiras namoradas. Naquele instante, as duas querem ser o primeiro beijo dele, e sabem que terão que lutar por isso. Mais tarde, no almoço, eles ficam no terraço e Hakari começa seu plano alimentando Rentaro com sua comida caseira. Recusando-se a perder, Karani tenta enfiar um biscoito na boca dele, mas acidentalmente fura o olho. Mesmo cego, Rentaro come o biscoito e o elogia por ser gostoso. Hakari então sugere que experimentem o poke que ela trouxe, e quando ela o mostra, todas as pontas estão quebradas, forçando-a a alimentá-lo com a boca. Rentaro entra em pânico ao ver a proximidade dela, mas Hakari continua e começa a comer a outra ponta. Quando Karani percebe que estão prestes a se beijar, ela tenta impedi-los com seu próprio poke, mas acaba cegando o outro olho dele. Então, o cabelo dela roça o nariz dele, fazendo-o espirrar e quebrar o poke ao meio. Hakari fica furiosa. Enquanto Rentaro tenta acalmá-la, Karani nota os olhos vermelhos e inchados dele. Sem saber que foi ela quem causou, ela assume que ele está doente e tenta usar o momento a seu favor. Assim que ela se aproxima para beijá-lo, Hakari a empurra com seus seios e tenta tomar o lugar, mas Karani revida. Quando a coisa vira briga, Rentaro intervém e os impede. Quando ele pergunta se estão brigando para ver quem o beija primeiro, as duas congelam, provando a culpa. Depois de se acalmar, Rentaro admite que também quer beijá-las e diz que tem um plano. Ele diz que seu plano genial envolve usar um dado, vendas e tocadores de música para que Rentaro beije uma delas sem que elas saibam quem é, e ele mesmo saiba quem recebe o primeiro beijo. Hakari chama a ideia de brilhante, mas Karani aponta que alguém poderia trapacear tirando a venda. Rentaro diz que não acontecerá, pois todos prometerão não tirar as vendas com um juramento de dedinho. Ele diz que cumprirá e cortará o próprio dedo se quebrar a promessa. Quando começam, Rentaro caminha em direção a Hakari. Mas com as mãos estendidas, ele acidentalmente agarra seus seios. Hakari faz sons felizes e se sente toda arrepiada, mas ela diz a ele para continuar e apertá-la até secar se quiser. Rentaro fica constrangido e toca Karani, dizendo que precisam recomeçar. Na segunda tentativa, ele vai em direção a Karani, mas uma brisa levanta a saia dela, revelando o cheiro de frutos do mar a um gato próximo. Sendo o gatinho culto, o gato começa a brincar com isso, e Karani pensa que é Rentaro sendo totalmente pervertido e começa a atacá-lo. Depois que ela percebe que é só um gato, eles dizem a Hakari que precisam recomeçar sem explicar o porquê. A partir daí, eles continuam tentando, cada tentativa pior que a anterior, e Rentaro levando a pior, o que termina com as garotas culpando uma a outra, chamando-se de vadias sedentas por beijos que não se controlam. Vendo isso, Rentaro assume a culpa pela briga, e, em um ato de desespero, ele foge rapidamente e chama a vice-diretora para pegá-lo, decidindo deixar seu primeiro beijo ser tirado por essa velha bruxa horrível. As garotas correm até Rentaro e perguntam por que ele quase deixou aquilo acontecer. Rentaro explica que não gosta de vê-las brigar pelo primeiro beijo dele, então estava disposto a desistir se isso significasse que se dariam bem. Comovidas com isso, as duas garotas dizem ao mesmo tempo que a outra pode ter o primeiro beijo dele. Surpreso, Rentaro pergunta por quê, e as garotas envergonhadas admitem que veem o amor uma da outra por ele, comparando aos próprios sentimentos. Ao ouvir isso, Rentaro as abraça e admite que as entendeu mal. De volta ao terraço, Rentaro sugere que todos se beijem ao mesmo tempo. De mãos dadas, eles se beijam, quase invocando um alienígena no processo. No dia seguinte, vão à biblioteca procurar livros de culinária, já que Hikari quer continuar cozinhando para Rentaro. Enquanto as garotas procuram juntas, Rentaro vai atrás do novo capítulo de Jujutsu Kaisen onde Gojo apanha do panda. Ao pegar um livro que lhe interessa, ele nota outra pessoa pegando o mesmo. Ao se virar, sente o familiar Zing eletrizante e percebe que a fofinha à sua frente é sua terceira alma gêmea. Em sua imaginação, a garota Shizuka se vê como uma princesa em busca de seu príncipe encantado e agora o encontra em Rentaro. Instantaneamente, a garota cora muito ao lado dele e se afasta para Rentaro pegar o livro que ambos tentaram pegar. No entanto, Rentaro gentilmente diz para ela pegar o livro e quando ele espera uma resposta, a garota usa palavras de seus livros para comunicar que ela é a bibliotecária de lá. Ele entende que por estarem na biblioteca, ela quer que fiquem em silêncio. E quando ela pergunta o que ele procura, Rentaro gesticula um livro de romance com comédia. No entanto, ela fica confusa por ele não falar e Rentaro a questiona de volta, confuso. A garota então explica que tem dificuldade em falar diretamente e vai procurar alguém para ajudá-lo. Mas Rentaro a impede e pede que ela o ajude na busca por um livro de romance. Ao ouvir o pedido, a fofinha começa a pegar um sucesso atrás do outro. E quando termina, Rentaro se surpreende ao ver 2 pilhas de livros à sua espera. Shizuka interpreta mal a reação dele e começa a se desculpar, mas ele rapidamente diz que levará todos. No entanto, ao levar os livros à bibliotecária, ele descobre que, sem carteirinha, não pode pegar nenhum emprestado. Vendo sua decepção, Shizuka oferece seu livro de romance favorito, já que não faz parte da coleção da biblioteca. Rentaro a agradece e pergunta o que ela quis dizer antes, então ela mostra sua identidade escolar. Ao olhar, ele percebe que estão na mesma turma. Ele se apresenta corretamente, então vai procurar Hakari e Karana, que estão num canto lendo livros de culinária.
Naquela noite, Rentaro fica acordado lendo o livro que Shizuka lhe deu. Ele conta a história de uma princesa e um cavaleiro que jura protegê-la. Após o cavaleiro salvá-la de um dragão, eles se apaixonam, mas a felicidade é ameaçada quando o rei arranja seu casamento com outro príncipe. No dia em que ela deve partir, o cavaleiro tenta alcançá-la, mas é impedido pelos guardas. Tudo o que ele pode fazer é gritar, perguntando se há alguma forma de escaparem de seu destino cruel. A história termina ali, deixando Rentaro frustrado e forçando-o a esperar pelo segundo volume para saber o que acontece. Mas a última linha do livro fala sobre o destino e o faz relembrar as almas gêmeas que ele tem que enfrentar e como o destino é cruel. No dia seguinte na escola, Rentaro devolve o livro a Shizuka e diz o quanto gostou, fazendo-a corar. Então, ele percebe que ela trouxe o segundo volume na bolsa, e embora nervosa, ela o entrega, insistindo que ele o pegue, o que anima Rentaro, que quer saber o que acontece a seguir. Querendo mostrar sua gratidão, ele a leva a uma máquina de vendas para pegar uma bebida. Sentados juntos, ele pergunta se ela sempre lê livros, e ela acena. Ele diz que também adora ler e elogia a história que ela compartilhou com ele. Vê-lo animado faz Shizuka rir baixinho, e ela mostra o livro, indicando que o leu muitas vezes também. Percebendo que é por isso que ela encontra rapidamente as falas certas para se comunicar, Rentaro diz que ela é incrível. No entanto, Shizuka discorda e diz que alguém como ela não merece esse tipo de elogio. Quando ela o agradece por não julgá-la, Rentaro começa a perceber que a situação dela é mais complicada do que pensava. Ele pede o primeiro livro emprestado novamente, e ela o entrega. Algum tempo depois, na biblioteca, uma colega bibliotecária nota que Shizuka parece mais feliz que o normal e pergunta se algo bom aconteceu. Shizuka entra em pânico e rapidamente usa seu livro para dizer que está tudo igual. Então a bibliotecária muda de assunto. Depois, Shizuka continua seu trabalho, mas não consegue parar de pensar em seu primeiro encontro com Rentaro. Com os dias passando sem ele vir falar com ela começa a se sentir para baixo e ansiosa sobre o que ele poderia estar fazendo. Até que uma tarde, Chisuka o vê comendo com Hakari e Karane. As meninas perguntam por que ele parece tão cansado e ele explica que tem virado a noite. As garotas entendem errado e tiram suas próprias conclusões, mas quando ele pergunta o que querem dizer, elas se recusam a explicar. Em vez disso, Hakari beija a bochecha dele e diz que está lhe dando energia, o que o faz abraçá-lo. Karane fica com ciúmes e tenta fazer o mesmo, mas acaba dando uma cabeçada nele. Enquanto eles lidam com isso, Chisuka se sente de coração partido, percebendo que Rentaro não estava solteiro como ela esperava. Sentada sozinha com seu livro, ela se lembra de como as pessoas a intimidavam por não conseguir falar, e até sua própria mãe gritava e a chamava de decepção por ter dificuldade para falar, o que fazia Chisuka sentir que era um erro ter nascido. Mais tarde, na biblioteca, Rentaro aparece de repente e pede para ela pegar o celular. Ele explica que quer que ela instale um aplicativo e depois que ela o faz, ele pede para ela baixar um arquivo que ele enviou, que acaba sendo um e-book do primeiro volume que ela o emprestou. Quando ele pede para ela destacar um texto, uma voz o lê em voz alta, surpreendendo-a. Ele então explica que é um aplicativo de texto para fala. Percebendo que ele se esforçou para ajudá-la a se comunicar mais facilmente, Chisuka fica profundamente emocionada. Quando ele pede para ela tentar, ela o usa para confessar seus sentimentos a ele, acrescentando que ele não precisa responder. Ela chora baixinho enquanto faz isso. Então Rentaro a puxa para perto e admite que também gosta dela. Chisuka diz a ele que eles não podem ficar juntos porque ele já tem namoradas, mas Rentaro garante que isso não importa. No dia seguinte, ele leva Chisuka ao terraço para conhecer Hakari e Karane, e pergunta se elas se importam que ele a namore também. As garotas ficam chocadas com o pedido. Mas enquanto Karane está pronta para dar uma surra nele, Hakari está tranquila e o agradece por não as abandonar depois de conhecer alguém novo, o que faz Karane questionar a reação dela. Rentaro as tranquiliza, dizendo que seus sentimentos não mudaram e promete amar as três igualmente. Ele até jura que se puniria se as fizesse sentir o contrário. E ouvindo isso, elas finalmente aceitam Chisuka como sua nova namorada. Mais tarde, o grupo se reúne para almoçar. Rentaro apresenta formalmente Chisuka como sua nova namorada. A princípio, Hakari e Karane acham que ela parece uma garota normal, então perguntam do que ela gosta. Rentaro explica que Chisuka se comunica pelo celular. Ele também menciona que já enviou a ela o segundo volume editado para incluir todos os nomes delas na história. Curiosa, Chisuka toca nos nomes delas, e quando o telefone se refere a Karane como senhora, Karane fica irritada, achando que está sendo chamada de velha. Rentaro explica rapidamente que é parte da maneira única de Chisuka falar e parte do que a torna especial. Ele continua falando sobre os hábitos de Chisuka, como seus dedos dos pés se movem quando ela se aprofunda numa história. Então ele começa a apontar coisas sobre suas outras namoradas também. Ele diz que Hakari morde os dedos quando está pensando, o que ele acha fofo, e que Karane enrola o cabelo sempre que ele a elogia. As três garotas coram, surpresas que ele percebe detalhes tão pequenos e se importa tanto com elas. Então, Rentaro acrescenta casualmente que depois que ele, Hakari e Karane se beijam, elas tendem a agir de um jeito fofo. Ouvindo isso, Chisuka pergunta se elas já o beijaram. Rentaro não entende a princípio, até que ela seleciona a frase certa no celular.
Assim que ele percebe o que ela quer dizer, ele confirma que beijou tanto Hakari quanto Karane. Chisuka diz baixinho que está guardando seu primeiro beijo para o casamento, e Rentaro gentilmente diz a ela que também quer beijá-la, mas só quando ela se sentir pronta. Enquanto o almoço continua, Hakari e Karane conversam felizes enquanto alimentam Rentaro, enquanto Chisuka fica um pouco distante, ainda não totalmente à vontade. Percebendo isso, Rentaro pega um baralho de cartas e sugere um jogo chamado Lady Maid, onde o perdedor leva cócegas. Quando as garotas imaginam sendo feitas cócegas por ele, elas secretamente ficam animadas e querem perder de propósito. Na primeira rodada, Rentaro vence e Karane perde. Ela tenta ficar séria enquanto ele faz cócegas nela, mas não consegue segurar e começa a rir. Na segunda rodada, Rentaro vence de novo e Hakari perde. Ela pede ansiosamente para ele fazer cócegas onde ela é mais sensível. Ao contrário de Karane, Hakari adora e ri livremente, só se contendo para não exagerar. Na terceira rodada, Rentaro vence de novo e Shizuka perde. Ele espera ouvir a risada dela, mas mesmo com cócegas, ela fica quieta enquanto o celular toca uma risada gravada. Rentaro sorri, mas se decepciona por não ouvir a risada dela. Na quarta rodada, Hakari e Karane tentam se unir para vencê-lo e fazer cócegas, mas Shizuka ganha inesperadamente. Enquanto as outras se empolgam para ver Rentaro rir, Shizuka, decepcionada, só o cutuca. Mesmo assim, Rentaro cai na risada e diz que não ria tanto há tempos. Após o jogo, Rentaro diz que vai ao banheiro e sai, deixando Shizuka sozinha com as outras duas. Karane logo a confronta, criticando-a por ser quieta demais e não se esforçar no jogo. Hakari tenta acalmar, mas Shizuka de repente fala. Ela explica que se conteve por ser a mais nova e não querer passar por cima das outras, já mais próximas de Rentaro. Hakari brinca com Karane para parar de ser tão dura, chamando-a de assustadora. Isso só irrita mais Karane, que desafia Hakari. Antes que a coisa piore, Shizuka fala de novo. Ela diz a Hakari que ela é gentil, linda e charmosa. Depois, diz a Karane que ela é confiante e elegante. As duas são pegas de surpresa e coram com os elogios inesperados. Shizuka então revela seu medo, Rentaro a comparar com elas. Ouvindo isso, Karane se acalma e pede desculpas por gritar, chamando Shizuka de fofa. Hakari a tranquiliza, dizendo que não há nada a temer e que Rentaro valoriza cada uma delas. Karane, mais solidária, diz a Shizuka para não se conter e ir atrás do que quer com Rentaro. Sem que as garotas soubessem, Rentaro nunca foi ao banheiro. Ele estava lá fora, ouvindo o tempo todo. Ele planejou isso após notar a tensão e ouvir a conversa delas. Ele está feliz e satisfeito com o resultado. Então ele volta ao terraço, onde Karane logo diz que o cutucão de Shizuka não valeu e que ela deve fazer cócegas de verdade da próxima vez. Hakari concorda e Shizuka as olha, surpresa, mas tocada pelo apoio. Ela então se aproxima de Rentaro e, criando coragem, em vez de fazer cócegas, exige um beijo de língua. Ela admite que mentiu sobre esperar o casamento. E na verdade, ela quer. E graças a Hakari e Karane, ela se sente corajosa para dizer. Rentaro sorri, acaricia o cabelo dela, segura seu rosto e a beija, fazendo Shizuka corar mais que um pênis ereto. Hakari provoca Karane, dizendo que é culpa dela Shizuka estar mais confiante e pergunta se ela sente ciúmes. Karane nega, dizendo que só quer apoiar Shizuka. Hakari então vai até Rentaro e pede um beijo também. Ela hesita e pergunta baixinho se é o suficiente para ele. Rentaro as tranquiliza, dizendo que todas são lindas e especiais para ele. Hakari sorri radiante e o beija. Karane observa claramente com um pouco de ciúmes apesar do que disse. Ela tenta agir casualmente, insinuando o que quer. Rentaro entende e a puxa para um abraço. Quando ele a chama de extremamente fofa, ela cora e o acerta de leve. Ele então diz que também quer beijá-la. Karane admite que também quer e eles se beijam. Agora que as três o beijaram, Rentaro olha para o céu. Quando perguntam o que ele pensa, ele sorri e diz que só é grato por tê-las ao seu lado. Algum tempo depois, a escola divulga os resultados dos exames recentes. Enquanto outros alunos e as namoradas de Rentaro verificam suas notas, Rentaro volta à sala para pegar o celular que esqueceu, mas nota uma garota chamada Nano ainda lá dentro. Ele pergunta se ela não vai ver os resultados e ela calmamente responde que é perda de tempo, pois já sabe que está muito acima de todos os outros em notas. Quando ela se vira para olhá-lo, ambos sentem um choque forte, fazendo Rentaro perceber que essa garota de cabelo branco, tipo uma Elsa barata, é sua nova alma gêmea. Ele pergunta se ela quer ver os resultados juntos, mas ela diz que é inútil, fazendo-o recuar sem jeito. Depois Rentaro encontra as namoradas para ver as notas. Hakari foi a melhor e Rentaro o mais burro. Ele as elogia, mas percebe o quão insana Nano é ao ver que ela tirou nota perfeita. Curioso, ele pergunta às garotas sobre ela. Elas dizem que só sabem que Nano é colega de classe, mas Karane menciona um boato de que Nano é como um computador humano. Mais tarde, na aula de ciências, eles devem fazer uma pesquisa em laboratório e Rentaro e Nano são duplas. A turma deve observar e desenhar células de cebola com um microscópio e Rentaro vai buscar o equipamento. Enquanto trabalham, Rentaro não consegue deixar de compará-la às namoradas. Enquanto Hakari, Karane e Shizuka são animadas, expressivas e fofas,
Nano tem uma elegância discreta que o atrai. Ao voltar, ele se surpreende ao ver Nano já desenhando o diagrama direto do livro. Rentaro sugere gentilmente que tentem o experimento, pois seria mais interessante, mas Nano discorda. Ela explica que cientistas já acharam as respostas, então repetir é perda de tempo. A professora começa a observá-los de perto e Rentaro, nervoso, insiste para que tentem. Nano concorda relutantemente e eles começam. Durante isso, Rentaro corta o dedo sem querer. Enquanto limpa e pensa em ir à enfermaria, Nano o impede, pega o dedo dele e o coloca na boca. Que legal! Explicando que a saliva tem propriedades antibacterianas. Enquanto ela faz isso, a mente de Rentaro fica em branco de choque, sem acreditar na manobra de língua insana que sente, imaginando o que mais ela poderia fazer com coisas em formato de dedo. Após a aula, Rentaro encontra Nano no corredor e a agradece, mas ela minimiza dizendo que só fez para evitar atrasos. Ele diz que quer retribuir e talvez conhecê-la melhor com algo divertido, mas ela recusa. Ela diz que só gastou 1 segundo da vida fazendo algo que considera divertido e não planeja repetir. Para ela, só resultados e eficiência importam, e o resto não tem valor. Eles acabam debatendo o que valor significa, com Rentaro dizendo que a vida é mais que resultados. Nano corta a conversa, chamando-a de inútil e vai embora, deixando Rentaro em dúvida se ela é mesmo sua alma gêmea. Naquela noite, Nano estuda em casa como sempre, mas seus pensamentos voltam para Rentaro. Ela se lembra das expressões dele e da proximidade, o que a frustra. Tentando focar de novo, ela começa a escrever os dígitos de fino quadro, mas nem isso limpa sua mente. Então, no dia seguinte, na aula, Nano calmamente diz a Rentaro que está apaixonada por ele e quer um relacionamento. Rentaro fica surpreso, mas diz feliz que sente o mesmo. No entanto, ela o rejeita imediatamente, dizendo que faz isso porque ele não reagiu como ela esperava. Rentaro diz que já foi rejeitado muitas vezes e não vai desistir agora, e que continuará a amá-la, não importa o que. Nano ouve e percebe que pode haver verdade em suas palavras. Mas para retomar o controle, ela começa a restar números de novo. Então, mais tarde, Rentaro a convida para um encontro para entenderem melhor os sentimentos. No dia seguinte, eles vão a um parque de diversões. Ele se surpreende ao vê-la com roupas casuais, muito diferente do normal. Nano comenta como tudo ao redor é ilógico, mas Rentaro apenas sorri. Eles começam por uma casa mal assombrada, onde Nano aponta que fantasmas são só energias negativas e que uma candidatura de emprego é mais assustadora que todos eles, enquanto Rentaro se assusta com tudo. Depois foram aos xícaras giratórias, que Nano achou sem sentido. Em seguida, um labirinto que ela criticou como ineficiente. Por fim, na roda gigante, Nano mostrou medo da altura pela primeira vez. Rentaro senta ao lado dela e a apoia, e ela segura a mão dele com força até o fim do passeio. Depois vem as fotos que ele tirou. Nano diz que não sente nada e que o dia todo não teve valor. Rentaro aceita a avaliação dela sobre o dia e decide queimar as fotos. Mas ao fazê-lo, Nano as pega de volta rapidamente. Lágrimas caem dos olhos dela ao perceber que, mesmo sem explicar, aqueles momentos importam para ela. Vendo isso, Rentaro gentilmente diz que essas experiências dão sentido à vida. Ouvindo-o, Nano finalmente admite que o ama e quer ficar com ele. Ela diz que quer explorar esse lado da vida que nunca entendeu. Quando Rentaro estende a mão para um abraço, ela o puxa e o beija, pegando-o de surpresa. Depois voltam para casa de mãos dadas. Então Rentaro a apresenta às outras namoradas. Karane fica chateada e diz para ele fazer o que quiser, enquanto Hakari e Shizuka ficam calmas e dizem que tudo bem, desde que sejam bem tratadas. Rentaro sorri e sugere que saiam para se enturmar, e Hakari logo sugere um parque aquático. Dias antes do encontro de biquíni, Karane vai à loja de moda praia. Irritada com Hakari por planejar o parque aquático de repente, ela se esforça para achar algo que a valorizasse. Após procurar, encontra um fofo. Ela hesita, achando que seu corpo pequeno não valorizaria o biquíni, mas a ideia de Rantaro gostar a convence a comprar. No dia do passeio, Rantaro encontra as garotas na piscina e fica chocado ao ver Hakari, Nano e Shizuka de maiô. Shizuka, de maiô escolar, pede desculpas por não estar tão bem quanto as outras. Rantaro a tranquiliza, dizendo que não importa, que ele a amaria de qualquer jeito. Ao acariciar a cabeça dela, ele percebe que Karane não está e pergunta onde ela está. Antes que alguém responda, Karane aparece usando uma saída de praia. Rentaro entra em pânico, achando que ela saiu sem se trocar direito e a manda voltar. Mas Karane diz para ele relaxar e explica que está indisposta. Preocupados, Rentaro e Hakari sugerem que saiam cedo, mas Karane recusa. Nano diz para Karane sentar ao sol para se aquecer. Karane agradece, mas Nano diz que não é por preocupação. Ofendida, Karane quase explode, mas Rentaro se convence de que ela está bem. Enquanto isso, Shizuka pergunta baixinho a Karane se ela quer companhia, mas Karane a recusa, garantindo à pequena e fofa Batatinha que está bem, e que devem se divertir. Depois, Karane vai sentar ao sol enquanto os outros entram na piscina. Na água, a corrente lentamente afasta Shizuka, enquanto Nano trata a piscina como um desafio de sobrevivência, e tenta nadar contra a corrente. Nesse momento, Hakari esbarra nele, dizendo que a corrente a empurrou, mas Rentaro percebe que ela está pressionando seus seios de propósito.
Ele fica sem graça, e Nano percebe o que está acontecendo. Querendo participar, ela pega a mão dele e a coloca em seus seios. Não querendo perder, Hakari coloca a outra mão dele nos dela também, deixando o Rentaro sobrecarregado, e as garotas entram em pânico e o tiram da piscina. Hakari tenta fazer respiração boca a boca, mas acaba gostando do entrelaçar de lábios. Nano a empurra e tenta também, e as duas começam a competir para ver quem o salvará. Ao mesmo tempo, Shizuka ainda está sendo levada pela corrente. Quando ela tenta pedir ajuda, ninguém a ouve. Para piorar, sua boia danifica, deixando-a presa numa pequena seção no meio da piscina. Na beira da piscina, Hakari e Nano ficam desanimadas quando Rentaro não acorda. Nana sugere procurar um salva-vidas e elas decidem ir. Enquanto procuram, uns caras as param e tentam dar em cima delas. Hakari educadamente diz que estão ocupadas, mas um tenta pegar no braço dela. Antes que ele a toque, Nana intervém e o impede. Quando ele tenta se justificar, ela fura o olho dele. O amigo avança e a ameaça, perguntando se ela quer resolver fácil ou do jeito difícil, com o dele duro. Nana calmamente diz que dará conta dos três, se Hakari for procurar um salva-vidas para Rentaro. Hakari questiona o plano, mas Nana explica que por ser a namorada mais recente, Rentaro se preocuparia mais com ela. Hakari recusa e diz aos caras que nenhum deles vai a lugar nenhum com elas. Ela também repreende Nana por não entender Rentaro. Assim que um dos caras estende a mão de novo, Rentaro surge e o impede, mandando-o ficar longe das namoradas. O cara exige vingança pelo amigo ferido, mas Rentaro calmamente se oferece para resolver ele mesmo. Eles recusam e mandam ele ficar com uma e largar a outra, mas Rentaro o surpreende dizendo que as duas são suas namoradas. Eles não acreditam e exigem prova, pedindo para ele beijá-las. Rentaro hesita, mas Nana avança e o beija. Hakari se junta imediatamente, e os caras ficam tão chocados com a cena que recuam e vão embora. Hakari e Nana perguntam como Rentaro as achou, e ele explica que Karane as viu em apuros antes e o avisou, fazendo-o acordar e correr para lá. Ele agradece Nana por proteger Hakari, mas também diz para ela não se esforçar demais da próxima vez. Nana cora, tocada por ele se importar, então Karane pergunta onde está Shizuka, e Rentaro de repente percebe que ela sumiu. Ele entra em pânico e corre para a piscina, lembrando o último lugar onde a viram. Enquanto isso, Shizuka ainda está presa numa pequena ilha na água. Ela tenta pedir ajuda com o celular, mas acaba a bateria. Sentindo-se sozinha, ela começa a chorar até ouvir Rentaro chamando seu nome. A princípio, ela hesita, achando que ele não a ouvirá, mas cria coragem e grita com a própria voz. Rentaro a ouve na hora e corre para salvá-la, já que ela não sabe nadar. Após levá-la em segurança, Shizuka cora e, dominada pela emoção, o beija na frente de todos. Assim que se reagrupam, Rentaro diz para os outros continuarem se divertindo enquanto ele descansa com Karane. Os dois se sentam e Rentaro a provoca, dizendo que ela estava olhando para Hakari e Nana, mas ela nega e diz que está com frio. Ele aponta que ela está bebendo algo gelado mesmo assim, o que a faz admitir que se sente um pouco insegura perto das outras. Rentaro a manda levantar e tira a saída de banho dela, revelando o maiô. Karane reage batendo nele, mas Rentaro elogia sua aparência e a abraça, mostrando o quão rápido seu coração bate. Karane cora, surpresa, pois achava que ele preferia as outras. Ao ouvir seus sentimentos sinceros, ela se acalma e fica tímida. Rentaro então a beija e eles compartilham um momento tranquilo. Depois disso, eles se juntam aos outros. Hakari elogia imediatamente o maiô de Karane, dizendo que é fofo. Com tudo resolvido, o grupo finalmente relaxa e aproveita o tempo juntos na piscina. Alguns dias depois, enquanto Rentaro é arrastado para a cafeteria pelas garotas, eles passam pelo laboratório de ciências e Rentaro cruza olhares com uma ruiva e sente o zing na hora. No dia seguinte, ele vai ao laboratório esperando encontrar a garota de novo. Lá dentro, porém, a única garota que ele encontra é Kusuri, uma garota pequena e enérgica que assume que ele está lá para o clube de química. Ela o recebe e serve chá a ele num becker. Embora ele tente recusar, ela insiste, então ele bebe para ser educado. Enquanto Kusuri fala animadamente sobre sua última invenção, ela apresenta uma droga de ímã humano. Ela mostra 2 tubos de ensaio com líquidos coloridos e explica que beber fará as pessoas se atraírem como ímãs. Ela pede para ele experimentar, mas antes que possa recusar, ela o faz beber. Quase instantaneamente seu corpo reage e ele sente um efeito estranho. Orgulhosa, Kusuri menciona casualmente que um dos efeitos colaterais é vários dias de diarreia cremosa de chocolate. Rentaro reclama que ela devia ter dito isso antes, mas ela o ignora e bebe o segundo líquido. Na hora, ela gruda nele e explica feliz que cargas opostas se atraem. Rentaro acha o comportamento dela estranhamente fofo, mesmo confuso por não ter sentido o zing com ela. Ao tentar se soltar e não conseguir, ela percebe que o efeito é mais forte que o esperado, mas garante que passará em uns 10 minutos. Assim que ele começa a relaxar, ela menciona que estava segurando a vontade de fazer xixi há horas, e Rentaro tenta afastá-la em pânico, mas ela o manda relaxar explicando que está de fralda. Rentaro tem que sentir alguém urinando grudado nele, mas, estranhamente, um novo fetiche por xixi desperta.
Quando o efeito passa e eles se separam, Rentaro continua a observá-la, ainda confuso sobre por que se sente atraído. Então, Kusuri revela que misturou uma poção do amor no chá dele porque gosta dele e queria que ele sentisse o mesmo. Chocado, Rentaro tenta vomitar, o que faz Kusuri pensar que ele a está rejeitando. Ela começa a chorar e bate nas costas dele, acusando-o de ser cruel. Rentaro explica rápido que entendeu errado, dizendo que não quer que seus sentimentos sejam influenciados por uma droga. De repente, ele começa a ter um surto pior que de crack por tentar rejeitar a droga. Então Kusuri bebe outra poção e a transfere para ele para cancelar o efeito. Após se recuperar, Kusuri tristemente assume que ele não vai mais gostar dela agora que a poção se foi. Contudo, Rentaro diz que ainda se sente naturalmente atraído por ela, o que o confunde também. Nesse momento, Kusuri de repente cai de joelhos e implora para ele namorá-la. Logo depois, ela se transforma em sua verdadeira forma, a ruiva gostosa e curvilínea que ele viu antes. Vendo o choque dele, Kusuri explica que sua aparência menor é resultado de uma droga de imortalidade falha, e ela só pode voltar à forma original temporariamente usando outra fórmula. Quando tudo finalmente faz sentido, Rentaro imediatamente se curva e a pede em namoro. Kusuri concorda feliz e o ajuda a levantar. Mais tarde ele a leva ao terraço para apresentá-la aos outros. Quando Karane pede para ela se apresentar, Kusuri diz sem rodeios que adora fazer drogas. Karane reage mal na hora e agarra Rentaro, achando que ele trouxe a versão picante do Walter White, mas ele explica rápido a situação. Após se acalmar, ele esclarece que Kusuri é a veterana deles e que sua aparência é devido aos seus experimentos. Com isso resolvido, Kusuri diz animadamente que trouxe algumas de suas criações e começa a oferecê-las a todos. Ela primeiro oferece algo a Karane para melhorar sua aparência, mas Karane se ofende com a intenção. Kusuri revela que Rentaro foi quem lhe contou como Karane é e o que lhe falta. E Karane ataca Rentaro na hora por contar a outra garota sobre sua insegurança por não ter seios e bunda grandes. Contudo, Kusuri acrescenta que Rentaro, na verdade, disse que Karane é uma gata esbelta e modelo, e Karane pede desculpas rápido a Rentaro por quase parti-lo ao meio. Depois disso, Kusuri se vira para Akari e lhe dá algo chamado remédio quentinho. Akari imagina que a deixará ainda mais curvilínea nos lugares certos e bebe rápido sem hesitar. Em vez disso, seu corpo começa a produzir calor que derrete suas roupas. Kusuri explica que o efeito é para deixá-la mais quente, mas não do jeito que Akari esperava. Rentaro lhe entrega rápido seu agasalho para ela se cobrir. Akari percebe que as roupas cheiram a Rentaro e começa a gostar um pouco demais, agradecendo Kusuri pelo bônus inesperado. Em seguida, Kusuri dá a Shizuka um remédio com tema de fantasia, sabendo o quanto ela ama histórias. Após beber, Shizuka de repente ganha orelhas macias de animal. Rentaro acha adorável e as toca gentilmente, fazendo Shizuka reagir com alegria e êxtase. Então, Kusuri dá a Nano uma droga especial que permite controlar o cabelo, e ele começa a se mover livremente, quase como membros extras. Ela o usa para puxar Rentaro para perto, e os dois compartilham um momento. Kusuri avisa que o uso excessivo pode fazê-la perder o cabelo, o que Nano a princípio não se importa. Mas depois que Rentaro diz que gosta do cabelo dela do jeito que está, ela decide não exagerar no uso. Mais tarde, o grupo se senta para um pequeno piquenique. Kusuri fala sobre seu sonho de fazer parte de uma equipe de pesquisa no futuro, e todos apoiam seu objetivo. Depois de um tempo, Kusuri se desculpa para ir ao banheiro. Antes de sair, ela aponta 2 garrafas de chá e diz que uma é para as meninas e outra para o Rentaro. Depois que ela sai, as meninas assumem que a menor é do Rentaro, então acabam bebendo da azul. Quando Kusuri volta, fica feliz ao ver Rentaro com chá, mas percebe que as meninas beberam errado e entra em pânico. Rentaro tenta acalmá-la, mas ela explica que o chá azul tem um efeito que deixa obcecado por beijar quem ama, e era para ele. Rentaro diz que ela não precisa disso para ele querer beijá-la, o que a deixa feliz. Porém, antes que algo mais aconteça, as meninas o atacam. Kusuri explica que o chá as afetou, transformando-as em versões agressivas e obcecadas por beijos. A princípio, Rentaro não acha tão ruim, mas Kusuri o avisa seriamente que, se não derem um antídoto em 1 hora, elas ficarão assim permanentemente, perdendo suas personalidades normais. Nesse momento, as meninas correm para cima de Rentaro tentando agarrá-lo, mas Kusuri o puxa e os dois correm para a porta. Batendo atrás deles, Kusuri diz que precisam ir ao laboratório de química para fazer o neutralizador. Enquanto seguem pelo corredor, as meninas bloqueiam o caminho e Kusuri tenta desesperadamente achar uma poção. Do casaco, ela tira um tubo com drogas que derretem rostos. Rentaro imediatamente diz para não usá-lo, pois não quer que ninguém se machuque. Em vez disso, ele sugere outra rota. Enquanto correm, a velha e estranha vice-diretora aparece e os persegue por correrem nos corredores. Assustada, Kusuri entra em pânico e joga o tubo nela, fazendo sua maquiagem derreter. Os dois ficam chocados enquanto a velha bruxa recua rapidamente, envergonhada. Com essa distração, Rentaro e Kusuri continuam correndo, mas logo notam que as meninas se separaram para procurá-los. Como o tempo está acabando, Rentaro sugere que se separem também. Ele decide servir de isca para afastar as meninas enquanto Kusuri vai para o laboratório.
Enquanto ele corre, Shizuka o persegue, mas de repente tropeça e cai. Preocupado, Rentaro volta para ajudá-la e a leva para a enfermaria. Enquanto cuida dela, ele esquece completamente que deveria estar fugindo. E antes que ele possa reagir, Shizuka o imobiliza com força surpreendente e começa a beijá-lo. Por um momento ele se deixa levar, mas rapidamente volta a si e consegue pará-la com um cabide. Ele a deixa gentilmente, prometendo voltar quando tudo estiver resolvido e sai correndo de novo. No caminho, ele encontra Kahane e Hakari. Tentando evitá-las, ele falha quando Kahane joga Hakari direto nele, derrubando-o como um pino de boliche. As duas o imobilizam e se revezam para beijá-lo. No meio disso, elas começam a discutir como sempre, e Rentaro percebe que, apesar da droga, elas ainda são elas mesmas. Vendo uma chance de escapar, Rentaro as empurra uma contra a outra, fazendo-as se beijar, o que as distrai tempo suficiente para ele escapar. Quando ele finalmente chega ao laboratório, fica surpreso ao ver Nano já lá. Não querendo ser pego, ele se esconde dentro de um armário no corredor. Lá dentro, ele percebe que Kusuri já está escondida ali também. Ela explica que evitou Nano se escondendo. E mesmo no estado atual, Nano ainda pensa claramente e provavelmente organizou a busca. Kusuri sugere usar Rentaro como isca de novo para distrair Nano enquanto ela se esgueira para o laboratório, mas ele aponta que Nano provavelmente veria através disso. Enquanto tentam pensar em outro plano, Kusuri de repente começa a chorar. Ela se culpa por tudo, dizendo que nada disso teria acontecido se não tivesse usado suas drogas. Admite que no passado, membros do clube a deixaram por focar demais nos experimentos. Assim que começa a perder a esperança, ela sente algo no bolso. Para sua surpresa, é um neutralizador. Rentaro fica aliviado pensando que podem usá-lo em Nano, mas antes que ele possa reagir, Kusuri o bebe. Quando ele tenta pará-la, o resto derrama, desperdiçando-o. Ele se frustra, mas Kusuri explica que planejou abordar Nano em sua forma normal, esperando confundi-la o suficiente para passar. Rentaro fica sem palavras, em parte pela forma como ela o empurra. Kusuri, alheia à reação dele, diz que precisa ser rápida, pois o efeito não durará muito. Ela sai do armário e a princípio Nano a ignora. Kusuri tenta se aproximar, mas entra em pânico quando Nano de repente foca nela. Ela acidentalmente se entrega e Nano a imobiliza. Sem escolha, Rentaro se revela e corre, atraindo a atenção de Nano. Ela o persegue até uma sala, arromba a porta e o pega. Encurralado, Rentaro é imobilizado enquanto Nano o beija repetidamente, algo que poucos de nós podem experimentar com uma vilã. Bem a tempo, Kusuri chega com um neutralizador recém-feito e o usa parando tudo. Depois as garotas voltam ao normal e pedem desculpas a Rentaro pelo ocorrido. Karane e Hakari fingem não lembrar de nada, claramente envergonhadas pelo beijo tesoura. Kusuri pede desculpas em lágrimas por causar problemas com seus experimentos, mas as outras a tranquilizam, dizendo que não estão chateadas. Rentaro diz que sempre a ajudará a resolver qualquer problema que suas invenções causem e a encoraja a não desistir do sonho de ser pesquisadora. Comovida com o apoio, Kusuri o abraça e se declara novamente, finalmente ganhando o beijo que queria. Dias depois, Rentaro leva as garotas a um famoso jardim de flores. Lá, descobrem que um evento de arremesso de flores vai começar. A regra: quem pegar o buquê usa um vestido de noiva e tira fotos de casamento com seu parceiro. Ao ouvir isso, Hakari fica muito animada, pois sempre foi seu sonho usar um vestido de noiva. Vendo o quanto isso significa para ela, Rentaro sugere que todas participem da competição. Enquanto esperam, notam um grupo barulhento e agressivo por perto. Uma garota com porte de gorila motiva suas colegas, dizendo para vencerem a qualquer custo. Nano explica que são da gangue Sindicato Gorila, conhecida pela força e comportamento rude. Rentaro a agradece pelo aviso, sabendo que as coisas podem ficar caóticas. Hakari sugere que trabalhem juntas no evento e depois sortear quem usará o vestido, o que todas as garotas concordam. Antes do evento, Rentaro diz a Shizuka para ficar um pouco atrás, pois é pequena e pode se machucar na multidão. Kusuri, por outro lado, bebe seu neutralizador e volta à sua forma alta para competir adequadamente. Ao notarem o grupo gorila torcendo com faixas, Rentaro decide que Shizuka também deveria ter uma. Como não tem materiais, ele pega uma toalha e escreve Família Rentaro nela. Ao verem, as garotas ficam envergonhadas e tímidas, claramente tocadas pelo nome. Após uma rápida torcida em grupo, seguem para o palco. Enquanto isso, o grupo gorila continua gritando alto, mas param de repente ao notar Shizuka acenando feliz com a toalha e pulando. Antes que algo mais aconteça, o locutor chama a atenção de todos, sinalizando o início do evento. Para a surpresa de todos, quem joga o buquê é a vice-diretora. Como era atleta, ela arremessa as flores com força incrível, fazendo-as voar alto. A multidão corre atrás, mas o grupo gorila começa a empurrar as pessoas, ignorando as regras. A líder arremessa uma colega em direção a Hakari, mas Karane rapidamente intervém e a salva. Animada, Karane declara que mudará o foco e avança contra a líder da gangue. A líder se recusa a perder e ordena que sua equipe execute um golpe chamado Gorkeni.
Juntas, criam uma força giratória que lança o buquê direto para ela. Rentaro corre atrás, mas de repente vê Shizuka sendo carregada pelo vento usando sua toalha como planador. Por estar bem acima de todos, Shizuka consegue pegar o buquê. Porém, sem a toalha, ela começa a cair. Pensando rápido, Hakari, Nano e Kusuri formam um colchão para pegá-la. O impacto a faz quicar, mas por sorte, Rentaro pula e a pega em segurança. A líder gorila grita frustrada por perder, mas Karane se aproxima e oferece um aperto de mão. Ela agradece por ser uma forte oponente, embora no fundo saiba que a distração a salvou de ser parte do colchão humano. Com a competição encerrada, Rentaro e as garotas celebram a vitória. Hakari lembra a todos que é hora de sortear quem usará o vestido de noiva. O que as outras não sabem é que Hakari secretamente manipulou o sorteio para garantir sua vitória. Quando estão prestes a começar, Nano sugere que todas escolham ao mesmo tempo, em vez de um por vez. Hakari entra em pânico, mas nada pode fazer. No fim, todas fazem seus sorteios e, surpreendentemente, Hakari ainda vence. Ela comemora feliz, mas Kusuri de repente faz um chilique, insistindo que quer usar o vestido. Sentindo-se mal, Hakari oferece ceder seu lugar, mas Kusuri logo percebe que está agindo como criança e pede desculpas, dizendo a Hakari para ir em frente. No fim, Hakari finalmente veste o vestido de noiva e tira fotos com Rentaro. Depois de tudo, ela o agradece sinceramente. Porém, logo depois, ela de repente diz que precisam terminar. Confuso e preocupado, Rentaro troca de roupa e a procura, mas dizem que ela já foi embora. Ele tenta ligar, mas ela não atende, deixando-o ainda mais ansioso. Mais tarde, ele vai à casa dela buscar respostas. Ao vê-la na janela, ele a chama. Hakari rapidamente sinaliza para ele fazer silêncio, pois um segurança patrulha por perto. Assim que o guarda sai, Hakari liga para ele de um número desconhecido e diz para ele ir para casa, mas Rentaro recusa. Ele diz que não irá embora até que ela explique por que quer terminar. A princípio, Hakari afirma que não o ama mais, mas Rentaro não acredita nela. Após alguma pressão, ela finalmente admite a verdade. Sua mãe não aprova o relacionamento deles. Antes que possam conversar mais, a mãe dela aparece, fecha as cortinas e pega o telefone. Ela diz friamente a Rentaro para ficar longe da filha, ou ele será jogado aos cães antes de desligar. Momentos depois, o segurança volta e força Rentaro a sair. Dentro de casa, Hakari implora o perdão da mãe. A mãe a avisa que se desobedecer de novo, Rentaro será levado para longe. Hakari promete seguir as regras e a mãe a abraça, dizendo que é para o bem dela. Mais tarde, enquanto Rentaro volta para casa, ele continua pensando no que aconteceu. Não consegue entender por que a mãe de Hakari o odeia tanto e se sente impotente para fazê-la mudar de ideia. Enquanto está pensativo, ele avista um trevo de 4 folhas e lembra do tempo que passou com Hakari. E essa memória lhe dá uma ideia. Ele reúne as outras garotas no parque e lhes conta tudo. Então, anuncia seu plano de tirar Hakari da casa dela e fugir com ela. As garotas logo apontam que a mãe dela certamente as encontraria, mas Rentaro diz que não se importa, só quer que Hakari seja livre e feliz. A princípio, ele pediu que esperassem por ele enquanto fazia isso sozinho, mas então percebe o quão egoísta isso soa e tenta se retratar. Antes que termine, Karane o interrompe e diz que vai com ele. Uma por uma, as outras também concordam que Rentaro não pode fazer isso sozinho, então todas saem para salvar Hakari com ele. Ao chegarem à casa de Hakari, Rentaro imediatamente avisa a todos sobre os seguranças patrulhando a área, dizendo que esses caras não são brincadeira e farão revistas íntimas se forem pegos. Ele liga para o telefone de Hakari, e quando ela não atende, presume que é porque a mãe dela o pegou. Ele então tira uma bola de borracha da mochila e explica seu plano de jogar a bola na janela de Hakari para chamar a atenção dela. Infelizmente, sua mira é péssima, e a bola erra completamente, batendo na parede. Eles começam a procurar a bola para que ele possa tentar de novo, e Karane a encontra na boca do gato da família. Ela corre atrás, mas acaba tropeçando. O gato continua correndo até chegar a Nano, que calmamente se prepara para chutá-lo, mas Rentaro a impede rapidamente, dizendo para não fazer algo que os fará ser cancelados. Nesse momento, ouvem os seguranças se aproximando e todos se escondem nos arbustos como Solid Snake. Rintaro pega o gato, mas ele escapa de seus braços e vai direto para o guarda, que começa a brincar com ele. Como o gato ainda tem a bola, o plano original está arruinado, então decidem entrar na casa. No entanto, a única entrada próxima é uma pequena portinhola de gato e ninguém consegue passar por ela. Nano rapidamente acha uma solução. Ela pega pedras pequenas e as joga pela portinhola, mirando na fechadura. Após várias tentativas, ela consegue destrancar a porta por dentro e deixa todos entrarem. Ao entrarem, Rentaro nota algo estranho na mão de Nano. Ela tenta esconder, mas ele a pega com cuidado e vê que ela se machucou jogando as pedras. Ele pede a Kahana para pegar ataduras e desinfetante na mochila.
Depois de cuidar dela, Kahana repreende Nano por ser imprudente. Nano diz que fez isso para retribuir Hakari por ajudá-la na piscina e que agora a considera amiga. Já dentro, são confrontados por um grande cão de guarda e o grupo congela de medo. Não querendo arriscar, Rentaro manda todos recuarem, mas ao correrem para fora, ele percebe que Shizuka ainda está lá dentro, paralisada de medo. Rentaro tenta chamá-la, mas Nano o impede, lembrando-o dos guardas por perto. Lá dentro, Shizuka entra em pânico e se culpa por ter vindo, considerando que ela é o equivalente humano de um marshmallow inofensivo. Mas então ela se lembra da bondade de Hakari e cria coragem. Ela se deita, pronta para aceitar o que o cão faria com ela. Mas para surpresa de todos, em vez de despedaçá-la, o cão começa a lamber seu rosto gentilmente. Nano explica que cães tendem a proteger quem vem como fraco, e como Shizuka parece inofensiva, o cão escolhe protegê-la. Todos ficam aliviados, mas Rentaro aponta que se voltarem, o cão pode reagir diferente. Nesse momento, Kisuri tira um pequeno tubo e diz a Rentaro para deixar o cão com ela. Ela rola o tubo na direção de Shizuka e explica que é um sonífero. No entanto, esquece de explicar que é para o cão, e Shizuka bebe imprudentemente e cai no sono na hora. Karani começa a repreender Kusuri, mas antes que piore, o cão lambe a boca de Shizuka e acaba dormindo também. O grupo rapidamente volta para dentro. Ao avançarem pela casa, chegam a um longo corredor cheio de sensores a laser. De repente, o gato reaparece e ativa um dos sensores, disparando um alarme. Os guardas entram correndo, mas por sorte só encontram o gato, pois o grupo se escondeu de novo. Assim que os guardas saem, percebem que ainda precisam passar pelos sensores restantes. Kusuri entrega a Rentaro um colírio especial, dizendo que o ajudará a ver os sensores. Enquanto ele se prepara para usá-lo, Karani nota um envelope que Kusuri deixou cair sem querer. Ao pegá-lo, Kusuri o pega de volta rapidamente, mas não antes de Naino ler parte dele. Ela revela que é endereçado a uma equipe de pesquisa estrangeira. Karani lembra de Kusuri falando sobre seu sonho e pergunta por que ela daria algo assim a eles, impedindo-se de alcançar seu sonho. Kusuri admite que fez isso para ajudar a Kari e compensar os problemas que causou antes. Ela diz que seus amigos importam mais que tudo. Enquanto isso, Rentaro usa o colírio. Ao abrir os olhos, ele consegue ver claramente os feixes dos sensores atravessando o corredor. Ele também nota uma lacuna perto do teto sem sensores. Ele explica que o único jeito é por cima. A princípio parece impossível, mas então Nano sugere trabalho em equipe, que exige a força de Kaoran. Antes que Kaoran possa reagir, ela é amarrada a Rentaro como parte do plano. Ela reclama alto, mas aceita. Os dois passam lentamente pelos sensores, mas na metade do caminho, as roupas de Kaoran começam a escorregar, e ela é forçada a continuar sentindo o corpo de Rentaro roçar em sua pele, o que a faz soltar gemidos de prazer. Após um longo processo prazeroso, os dois conseguem escalar e alcançar o outro lado. Rentaro diz aos outros para esperarem, enquanto ele e Kaoran seguem para achar Hakari. Ao chegarem ao quarto dela e abrirem a porta, os alarmes disparam na hora. Em segundos, são cercados por guardas e pela mãe de Hakari, Hari. São rapidamente capturados e levados a outra sala. Lá, Rentaro tenta convencer Hari a deixar Hakari ir com ele, mas ela se recusa. Ela explica que só tenta proteger a filha da dor de coração partido, diz que o pai de Hakari morreu quando ela era jovem, deixando-a só com uma filha e dor incurável, sendo Hakari a única conexão que lhe restou com ele. E ela se recusa a arriscar perder a felicidade por amor. Ao terminar a história, Rentaro começa a chorar, profundamente tocado pela dor dela, e as lágrimas lavam o efeito do colírio. Quando ele olha para cima e finalmente vê Hari nos olhos, os dois inesperadamente sentem um zing. E nesse momento, a mãe gostosa perde a compostura e implora a Rentaro para quebrá-la, adicionando mais uma alma gêmea à sua coleção de garotas. Kaorani fica completamente chocada ao ouvir o que Hari diz. Por um momento, ela questiona seriamente se essa velha esquisita está em sã consciência, enquanto Rentaro apenas gagueja, incapaz de processar o que acabou de acontecer. Saindo do transe, Kaoran grita para ele se recompor e parar de se distrair com essa mamãe gostosa. Ela o lembra que Hari é a mãe de Hakari, não alguém a quem ele deveria reagir assim. Ouvindo isso, Hari rapidamente se recompõe e afirma que estava apenas brincando. Kaoran não acredita nem um pouco, mas decide ficar quieta por enquanto. Hari então afirma novamente que nunca permitirá que Rentaro fique com Hakari. Rentaro se recusa a ceder e diz que não vai desistir porque prometeu fazer Hakari feliz. Hari, porém, não acredita nele nem um pouco. Com um estalar de dedos, uma cadeira estranha surge do chão. Ela explica que é um detector de mentiras e diz que se provar que Rentaro mente sobre seus sentimentos, ele deve ir embora e nunca mais contatar Hakari. Rentaro concorda, mas pede que ela prove que a cadeira funciona. Para demonstrar, Hari faz Kaoran sentar nela. Kaoran reclama na hora, mas aceita mesmo assim. Hari faz uma pergunta sobre o tamanho de seus melões, o que a irrita ainda mais. Kaoran dá uma resposta, mas a máquina diz que ela está mentindo. Ela tenta de novo com outra resposta, mas ainda marca como falso. Frustrada, ela até bate na máquina, mas ela continua acusando de mentir. Então Hari pergunta se Kaoran ama Rentaro. Kaoran responde sim, mas a máquina diz que é mentira, o que é um golpe na alma de Rentaro.
Isso se repete várias vezes, e cada vez Rentaro reage como se estivesse sendo dilacerado emocionalmente por dentro. Finalmente, Kaoran grita que Rentaro é a pessoa que ela mais ama no mundo, e desta vez, a máquina confirma que ela está dizendo a verdade, o que devolve a vida e a alma a Rentaro. Depois disso, Rentaro toma o lugar de Kaorane na cadeira. Ele declara que também a ama profundamente, o que a envergonha e a faz gritar com ele. Quando as coisas se acalmam, Hari começa a questioná-lo seriamente sobre seus sentimentos por Hakari. Uma a uma, suas respostas são confirmadas como verdadeiras pela máquina. Mesmo assim, Hari se recusa a aceitar e afirma que o aparelho pode não ser confiável. Kaorane a confronta na hora, acusando-a de usá-lo só para provocá-los. Antes que as coisas avancem, uma empregada entra correndo com notícias urgentes, relatando que Hakari está tentando pular da janela por desespero. Todos congelam, mas antes que Hari possa agir, Kaorane a agarra e ameaça quebrar seu pescoço se alguém tentar impedi-la. Ela diz a Rentaro para ir salvar Hakari e levá-la para longe dali. Rentaro hesita porque não quer deixar Kaorane para trás, mas ela o tranquiliza, dizendo que está disposta a esperar, contanto que ele volte por ela. Isso dá o empurrão que ele precisa. Ele a agradece e sai correndo, enquanto Kahane segura Hari com toda a força. Hari se debate, dizendo que vai mostrar o que o amor de mãe realmente significa, mas Kahane se recusa a deixá-la passar, insistindo que seus próprios sentimentos são tão fortes quanto. Enquanto isso, Rentaro chega ao quarto de Hakari. Ele a chama, dizendo que podem ir embora agora. Hakari, porém, diz que não adianta, pois a mãe dela os encontraria onde quer que fossem. Rentaro implora para ela não desistir, dizendo que perdê-la seria a pior coisa para ele. Suas palavras finalmente a alcançam, mas ao a tensão diminuir, ela congela de medo, percebendo que está a um passo da morte. Rentaro se aproxima com cuidado, pedindo para ela ficar parada. Nesse instante, ela escorrega. Rentaro consegue pegá-la a tempo, mas fica pendurado, sem um jeito seguro de puxá-la. Hakari implora para ele soltá-la, mas ele se recusa. Em vez disso, ele muda de posição e os dois caem juntos na fonte abaixo. Os outros correm imediatamente. Quando Hari e Kahane chegam, Kahane se aproxima de Hakari e a estapeia por quase fazer algo tão estúpido. Todos ficam chocados, mas logo as duas começam a chorar e Rentaro entende que Kahane fez isso por preocupação e frustração, não raiva. Depois de tudo, Hari finalmente admite que estava errada sobre Rentaro e pede para ele cuidar de Hakari como prometeu. Rentaro concorda, mas acrescenta que também cuidará de Hari. Isso a surpreende completamente, e ela o abraça sem pensar. As outras garotas só conseguem observar confusas, sem saber como as coisas mudaram tão de repente. Depois de se acalmar, Hari convida todos para passar a noite, e eles aceitam. Mais tarde, na hora do banho, Karane fica sobrecarregada ao ver as outras superando-a em tamanho e sai mais cedo. De volta ao quarto, Rentaro anota e acidentalmente foca em sua barriga exposta, após o que aconteceu na passagem do laser. Karane percebe e o repreende, acusando-o de ter uma mente suja. Ela o empurra na cama, tentando se vingar, mas acaba ficando envergonhada. Antes que algo possa ir longe demais, Kusuri de repente invade o quarto e começa a fazer exercícios para evitar suspeitas. Pouco depois, as outras voltam e Hari veste todas com roupas fofas. Rentaro reage fortemente, especialmente a Shizune e Kusuri, e elas o agradecem com pequenos gestos que o deixam sobrecarregado. Vendo isso, Hari fica envergonhada e se desculpa rapidamente, dizendo que precisa ir à cozinha. Rentaro a segue para ter certeza de que ela está bem. Mas enquanto estão sozinhos, sem ninguém por perto, ela começa a provocá-lo, deixando Rentaro mais vermelho que um tomate. Não conseguindo mais se conter, Hari convida Rentaro para seu quarto, e ele fica chocado, percebendo que a trama está se adensando. Quando Rentaro e Hari demoram mais que o esperado para voltar, as garotas começam a ficar desconfiadas. Hakari não consegue ignorar o pensamento incômodo de que sua própria mãe está, neste exato segundo, deixando os picles e seu namorado gosmentos. Karane imediatamente descarta a ideia como ridícula, enquanto Nano a considera improvável. Então, elas ouvem um barulho alto de Hari e correm para investigar, preparando-se para o pior. No entanto, quando elas invadem o quarto, o que encontram é Rentaro, vestido com uma roupa feminina completa da cabeça aos pés. Hari está rolando no chão de alegria, maravilhada com o quão adorável ele parece, enquanto as garotas congelam, suas expectativas desmoronando instantaneamente, pois esperavam que Hari estivesse fazendo outra Hakari com Rentaro. Incapaz de lidar com o constrangimento e a sobrecarga mental, Rentaro desmaia na hora. Hari permanece completamente calma e garante às outras que ele ficará bem. Sem perder tempo, ela entra em ação e chama Nano para ajudar com um plano para acordá-lo. Pouco depois, Nano retorna vestida como um príncipe. Com total compostura, ela se inclina e beija Rentaro como parte da ideia dramática de Hari para revivê-lo. E Rentaro recupera a consciência. Querendo se recompor, ele se desculpa e vai tomar um banho. Enquanto ele está fora, uma empregada entrega uma corda a Hari. Isso levanta suspeitas entre as garotas. Sob pressão, Hari e Akari admitem que planejam espiar Rentaro no banho para ver como é o Bilal dele. Kazuri implora para participar, movida pela curiosidade. Nana também concorda, alegando fins de pesquisa, enquanto Karane insiste em ir junto para não ficar de fora.
Porém, Tisga se opõe a esse plano degenerado, fica no caminho delas e tenta explicar que o que estão prestes a fazer é errado. Infelizmente, ela não tem apoio e as outras a enrolam apertado num cobertor, deixando-a para trás enquanto executam o plano. Enquanto isso, Rentaro antecipa algo assim e se certifica de manter a toalha bem presa. Lá fora, a operação de espionagem começa. Kusuri é baixada até a janela do banheiro usando a corda. Ela encosta o rosto no vidro para tentar espiar. Nesse exato momento, Rentaro se vira para a janela e, ao ver um rosto de repente colado no vidro, entra em pânico e grita, achando que viu um fantasma. Kazuri também entra em pânico, achando que foi pega, e as outras a puxam rapidamente de volta. Lá dentro, Rentaro decide que é mais seguro sair do banheiro imediatamente. Ao mesmo tempo, Chisuka, ainda enrolada no cobertor, luta para se libertar. Sozinha e ansiosa, seus pensamentos se descontrolam, imaginando tudo dando errado, com todos morrendo de alguma forma. Determinada a ajudar, ela começa a rolar o corpo para tentar escapar. Consegue sair do quarto, mas não consegue parar. Ela continua rolando pelo corredor até chegar ao topo da escada, onde encontra o cachorro da casa. Assustada, perde o controle e despenca a escada abaixo. Durante a queda, o cobertor se solta e a liberta, mas o impulso a leva direto para o banheiro e depois para a banheira. Quando ela se levanta, Rentaro se assusta, achando que é Satoko em carne e osso. Porém, ele vê que é Shizuka, e quando vai ajudá-la, sua toalha cai, chocando Shizuka com o tamanho, fazendo-a desmaiar. Rentaro se cobre rapidamente, a pega e sai correndo do banheiro. Ao sair, ele encontra as outras, e não demora para descobrir o que elas estavam tentando fazer, e as repreende firmemente por tentarem ver como é o seu amigão. Mais tarde, naquela noite, elas se reuniram para jogar cartas, desfrutando um raro momento de paz. Porém, Hari de repente se desculpa e sai do quarto, e algo em seu comportamento chama a atenção de Rentaro, então ele a segue discretamente. Ele a encontra sozinha, ajoelhada em frente a uma foto do pai de Hakari, orando por ele. Quando Rentaro se revela, Hari explica que nunca superou a morte dele, pois teme que amar outra pessoa apague seus sentimentos por Nefade, e isso significaria perdê-lo de verdade. Para ela, manter esse amor é a única forma de manter a memória dele viva. Rentaro a ouve atentamente antes de se aproximar e abraçá-la. Ele a tranquiliza, dizendo que o amor não funciona assim, que amar alguém novo não apaga o passado, pois memórias e sentimentos permanecem, mesmo com o coração crescendo. Suas palavras a emocionam profundamente. Ela hesita antes de pedir um beijo, lembrando-se de uma promessa que fez. No último momento, ela tenta recuar, mas Rentaro a impede gentilmente e atende ao seu pedido. Naquela noite, depois que tudo se acalma, Hakari se junta a Rentaro na cama em silêncio. Ela admite o quanto ficou com medo durante a separação e o quão esmagadora é a ideia de perdê-lo. Rentaro a conforta, garantindo que nunca a deixará, o que ele sela com um beijo. Mais tarde, Rentaro acorda com um som molhado de língua e saliva. E ao olhar, vê Hakari e Karane se beijando enquanto dormem, cada uma acreditando que o está beijando. A cena o deixa completamente perplexo. Incapaz de voltar a dormir, ele sai para o corredor. Lá ele encontra o que parece ser o espírito do pai de Hakari. A figura tenta assustá-lo muito, mas Rentaro permanece calmo. Ele admite ter medo de fantasmas, mas este encontro parece diferente. Os dois começam a conversar e Rentaro diz ao homem que, sabendo o quanto Hakari e Hari o amam profundamente, ele não tem dúvidas de que ele deve ter sido uma boa pessoa. Ao ouvir isso, o pai o olha seriamente e pede uma coisa, que Rentaro garanta a felicidade das duas pessoas que ele deixou para trás. Sem hesitar, Rentaro promete que lhes dará a maior felicidade. Ele então acrescenta que eles devem cuidar delas juntos, de seus respectivos lugares. O pai aceita e os dois apertam as mãos firmemente, concordando em proteger e cuidar de Hakari e Hari à sua maneira. De repente, o corpo do pai começa a brilhar. Uma luz suave o envolve enquanto ele começa a subir, sendo puxado para cima. Fica claro que sua hora chegou, e ele explica que agora que sabe que sua família será feliz, nada mais o prende ao mundo. Rentaro tenta impedi-lo, pedindo para ele ficar só mais um pouco, mas já é tarde demais. A luz fica mais brilhante e o pai desaparece suavemente, acendendo em paz. No momento seguinte, Rentaro acorda sozinho no corredor. A casa está silenciosa e tudo parece normal de novo. Por um segundo, ele se pergunta se foi tudo um sonho, mas no fundo, ele sabe que foi real. Ele acredita que o pai realmente partiu e agora está cuidando deles lá de cima. Com esse pensamento no coração, Rentaro aceita silenciosamente o que aconteceu. Mais tarde, o grupo se prepara para deixar a mansão. Antes de partir, eles prometem a Hari que a visitarão novamente. No entanto, poucos dias depois, algo totalmente inesperado acontece. Ari aparece de repente na escola, revelando-se a nova diretora após comprar toda a instituição, e seu motivo é querer ficar perto de Rentaro. Ao mesmo tempo, Rentaro está na mansão, planejando visitar Hari. Quando ele descobre que ela já está na escola, ele sai correndo imediatamente sem perder um segundo. Ele corre pelas ruas e entra na escola, passando por várias garotas no caminho, rostos que conheceremos no resumo da próxima temporada desta série. Sem parar, ele vai direto para o telhado. Ao chegar, encontra todas as suas namoradas que o amam, todas esperando pacientemente por ele.
E ao olhá-las, fica claro que cada uma o ama profundamente. Se você assistiu a este resumo do anime até o fim e quer um resumo da próxima temporada, comente Namoradas em Abundância. Isso é tudo por este vídeo. Deixe um like se gostou, e se quiser ver mais, assista a este vídeo na tela.